Peço que os irmãos abram as suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 1. Nós vamos, neste mês, tratar a respeito do nascimento de Jesus. Então, alguns sermões irão nesta linha. Hoje nós vamos falar deste primeiro capítulo até o verso de número 17. Aí no dia 16, nós vamos tratar a partir do verso 18 deste capítulo 1. Mas no dia 9, que é o próximo domingo, se Deus permitir, nós seremos edificados pela palavra do nosso irmão presbítero Glauco, que vai nos trazer, então, também uma ministração com esse tema, não é? Falando a respeito do nascimento de Jesus. Um tema, um texto, a escolha do nosso irmão. Nesse dia 9, então, que é o próximo domingo, nós também não teremos a nossa escola bíblica dominical tradicional, mas nós vamos, conforme você pode observar no boletim, nós vamos ter a nossa Assembleia Geral Ordinária, ok? Então pretendemos iniciar às 9 horas a nossa Assembleia Geral, onde todos os membros da igreja estão, então, convocados, ok? Nós vamos tratar aí do orçamento da igreja e também dos relatórios aí das sociedades internas, ou enfim, dos trabalhos internos que temos aqui na igreja. A nossa assembleia, ela é aberta, nesse caso aí, a todos os membros e visitantes também podem participar, não há problema quanto a isso, tá bom? Então, às 9 horas do próximo domingo, a nossa Assembleia Geral Ordinária. Então, o capítulo 1 do Evangelho segundo Mateus, aqui começa, irmãos e irmãs, o Novo Testamento, como nós temos aí conhecido. Nós temos diante de nós a palavra de Deus, uma palavra inspirada, uma palavra que não é de homens, uma palavra que foi registrada para a minha, para a sua, para a nossa instrução. Então, irmãos e irmãs, nós devemos nos aproximar desta palavra de que maneira? Como é que nós devemos meditar nessa palavra? De fato, certamente nós devemos estar diante dessa palavra, nos apropriar desta palavra com profundos sentimentos de amor e com santo temor, pois é a palavra de Deus. Devemos, irmãos e irmãs, também louvar ao nosso Deus por essa palavra entregue a nós, pela liberdade que nós temos de estudar essa palavra, e pela capacidade que nós temos recebido do Espírito Santo de Deus para compreender essa palavra e aplicar essa palavra bendita às nossas vidas. Não apenas num aspecto intelectual, histórico, não apenas para termos conhecimento dela, mas de fato aplicar essa palavra no poder do Espírito Santo de Deus às nossas vidas. Pois essa é a nossa necessidade, é por isso que Deus deu essa palavra para nós, para fazer-se conhecido, para revelar-se a nós, para nos abençoar. Por isso, com amor, devemos nos aproximar dela e com santo temor. E o Novo Testamento, queridos, então, começa narrando aqui, nesses versos, a vida, a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhuma parte da Escritura é tão importante, tão plena, tão completa, quanto esta primeira parte, quanto a estas 4 narrativas do Evangelho. Porque tudo que vem depois, as cartas de Paulo, muito doutrinárias, todas elas, essas outras cartas, estes outros escritos, dependem, estão fundamentados, baseados, saem daqui do que está escrito neste Novo Testamento, da vida, da obra, da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estas 4 narrativas, portanto, que vêm aí pela frente, de maneiras distintas, elas contam a história da vida de Jesus, as suas palavras benditas, os seus feitos amorosos e milagrosos, a sua morte sacrificial e a sua ressurreição poderosa. Como nós deveríamos ser agradecidos por isso? Por causa dessa bênção, dessa graça,
desse cuidado de Deus com o seu povo, conosco, com cada um de nós. Irmãos e irmãs, conhecer a Cristo é ter a vida eterna. E o conhecer, como nós sabemos, não é apenas saber a respeito dele, mas é relacionar-se com ele, é amá-lo. Confiar em Cristo é desfrutar de paz com Deus. Seguir os passos de Jesus é ser de fato um crente verdadeiro. Não posso dizer que sou crente se não sigo a Cristo. Estar com Cristo é desfrutar já, hoje, do céu de Deus. É estar no céu, hoje e eternamente. Portanto, queridos, há 4 narrativas a respeito de Cristo. Há um evangelho só, narrado de 4 maneiras diferentes. Portanto, queridos, ninguém pode ouvir falar demais a respeito de Jesus Cristo. Não é mesmo? O Filho do Deus vivo. Aqui, então, neste primeiro evangelho, o evangelista Mateus, ele inicia a sua narrativa com uma longa lista de nomes. E é sobre isso que nós vamos tratar nesta manhã. Vamos fazer a leitura, então, desses primeiros 17 versos? Diz-nos assim, então, verso 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou a Tamar, a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou a Raabe e a Boaz. Este, de Rute, gerou a Obed e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Senhor, obrigado por sua palavra. Obrigado, Pai, por tua graça que nos alcança. Obrigado por teu Santo Espírito que habita em nós. Pedimos-te então, ó Deus, que agora, nesse tempo de estudo da tua palavra, que o Senhor ilumine-nos a mente e o coração, possamos compreender profundamente a tua palavra e que ela seja aplicada nas nossas vidas, nos nossos corações. E assim, ó Deus, possamos testemunhar, fazer diferença neste mundo que tanto necessita conhecer Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Em nome de Jesus. Amém. Esses 16 versos, eles descrevem a genealogia de Abraão até Davi, e desde Davi até a família na qual nasceu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, tudo o que Deus criou tem utilidade e tem propósito. Até mesmo um inseto, o mais simples, o mais mísero, o mais insignificante inseto que nós possamos considerar, ele foi criado com um propósito. Há uma boa finalidade para ele ter sido criado. Pode ser o mais repugnante deles, mas há um propósito, pelo menos, bom, que Deus criou. Portanto, tudo que Deus fez, tudo que Deus faz, tudo que Deus criou, tem utilidade e tem propósito. Assim também, queridos, tudo quanto Deus inspirou ao homens escreverem é proveitoso. Nada é inútil. Uma lista de genealogia como esta aqui é proveitosa para nós. Apesar de ser um tanto quanto chata às vezes para lermos.
Ontem mesmo eu estava lendo em Crônicas. Comece lá o livro de Crônicas, primeiro Crônicas. Genealogia sem fim. Não acaba nunca aquele negócio. Mas lendo com cuidado, um detalhe aqui e outro, vai seguindo uma leitura, de repente tem um detalhe que lhe chama a atenção e aí nos incita a outras pesquisas, a nos aprofundarmos mais, a compreendermos, a de fato vermos o que é que Deus quer dizer para nós quando traz um texto como este. Tudo que foi escrito para nós, foi escrito para o nosso proveito. Nada deve ser dispensado, descartado, negligenciado. Examinando então esses 16 versos, nós certamente hoje, irmãos e irmãs, nós não vamos seguir aqui verso por verso, não é? Procurando aí algum significado em cada um desses nomes, mas algumas coisas nós queremos destacar aqui nesta manhã. Algumas lições certamente nós vamos encontrar úteis e produtivas para a nossa vida e para o nosso relacionamento com Deus. Em primeiro lugar, creio, queridos, que esta lista aqui, registrando então a genealogia de Cristo, ela nos ensina que Deus sempre cumpre a sua palavra. Esta genealogia começa com Abraão. E quando nós lembramos de Abraão, nós vamos lá para Gênesis capítulo 12, verso 3. O que é que nos diz lá nesse verso? Diz exatamente assim: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nesse Gênesis capítulo 12, está registrado a chamada de Abraão para, de fato, ser o pai de todas as nações, especialmente o pai daqueles que têm fé, aqueles que receberiam a fé em Cristo Jesus. Através de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Através de Abraão, o pai da fé, as famílias da terra seriam abençoadas. Mas aí nós nos lembramos e vamos olhar lá em Isaías, no capítulo 11, no versículo 1, que nos diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Falamos de Abraão, agora nos lembramos de Jessé. Tanto Abraão quanto Jessé estão nesta lista que acabamos de ler. Jessé, quem era ele? Quem foi ele? O pai de Davi, do rei Davi. Do tronco de Jessé, da descendência de Jessé, e aí da descendência de Davi, sairá um rebento, um renovo. E aí, se nós olharmos lá em Isaías 4:2, nós vamos ver que renovo é um dos títulos atribuídos ao Messias. Lá em Isaías 4:2, só para recordarmos bem o que diz-nos o texto, Isaías 4:2 fala-nos assim: naquele dia, o renovo do Senhor. O renovo aqui com letra maiúscula, referindo-se, portanto, ao Senhor Jesus Cristo. Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória. E o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel, que forem salvos. Deus, portanto, queridos, havia prometido levantar um Salvador dentre os descendentes de Davi. Esses 16 versos, portanto, mostram para nós, provam para nós, que Jesus Cristo era o filho de Davi, o filho de Abraão. E que aquela promessa de que os povos, as famílias seriam abençoadas por Abraão, e de que da raiz de Jessé viria o Salvador, o renovo, teve o seu cumprimento. Cumpriu-se em Cristo Jesus, conforme os evangelistas registram, narram. As pessoas que não creem em Cristo, os incrédulos, deveriam meditar nisso. Deveriam pelo menos querer saber o que significa antes de Cristo e depois de Cristo. Por que esse momento da história? Por que esse marco na história? Quem não crê em Deus,
em Cristo deveria pelo menos meditar nestas coisas. Deveriam temer, pois Deus é um Deus que cumpre as promessas que faz. E não importa o que as pessoas pensem, não importa o que os incrédulos avaliem, considerem, Deus haverá de cumprir todas as suas palavras. Portanto, os incrédulos deveriam se arrepender, senão, de fato, eles irão perecer. Mas por isso, agora falando sobre nós, tratando sobre a nossa situação, nós que temos tido a graça da fé, recebemos fé para crermos na pessoa e na obra de Jesus Cristo, nós devemos lembrar dessa lição, de que Deus cumpre promessas, de que Deus fala e Ele cumpre, e isso deve consolar-nos. Deus é o mesmo ontem, hoje e será sempre, eternamente. Um Deus que cumpriu a sua palavra, que cumpre a sua palavra e que cumprirá toda a sua palavra. Isso deve nos consolar, nos confortar. Porque o nosso Deus, o nosso Pai que está no céu, Ele é um Deus fiel. Fiel a si mesmo. Fiel em todos os seus compromissos, em toda a sua palavra. Ele afirmou que salvará a todos os que confiarem em Cristo, no seu Filho, na sua pessoa e na sua obra. Números 23, 19 nos diz assim: pois Deus não é homem para que minta. Podemos confiar nesse Deus. Podemos colocar toda a nossa vida diante dele, debaixo do seu poder, da sua graça, diante da sua palavra. 2 Timóteo 2,13 nos diz assim: ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Irmãos, dia desses, estava lendo o Salmo de número 23, e na verdade li esse Salmo na visita que fiz ao irmão Alfredo, o pai da Simone, e me deparei com algo que eu não havia me despertado, não havia despertado para esse detalhe, no Salmo de número 23. Ele começa dizendo assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nós conhecemos muito bem este Salmo. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, ele leva-me para junto das águas de descanso, ele refrigera minha alma, ele guia-me pelas veredas da justiça. E aí, o finalzinho desse verso 6 nos diz assim: por amor do seu nome. Por que é que Deus faz todas essas coisas? Por que é que Deus nos cuida, nos pastoreia? Por que é que Ele cumpre a sua palavra? Por que é que Ele nos faz repousar aqui nos pastos verdejantes? Por que é que Ele nos dessedenta a sede, não só física, mas da nossa alma? Por que é que Ele nos guia pelas suas justas veredas? Não é só por conta de dar-nos satisfação, alegria, consolo, saúde plenas. Mas é por causa do seu nome. É por causa do nome dele. É por isso que ele empenha a sua palavra, ele registra a sua palavra. Ele cumpre a sua palavra. É por causa do nome dele. É a glória do seu nome que está em jogo, acima de todas as coisas. Ele permanece fiel, pois ele de maneira alguma ele pode negar-se a si mesmo. E essa lista que nós lemos aqui em Mateus prova isso. Que de geração em geração o povo foi se casando, o povo foi constituindo família. Mas através dessa linha, dessa genealogia, Deus cumpriu a sua palavra. Séculos e séculos, desde Abraão até chegar em Cristo, ele cumpriu a sua palavra. Esta lista é, no mínimo, a prova disso. Mas, em segundo lugar, queridos, nós podemos aprender também com esta genealogia, com esta lista de nomes aqui,
a pecaminosidade e a corrupção da natureza humana. Nós podemos ver aqui nesta lista, e se nós fôssemos pesquisar um pouquinho mais cada um desses nomes e alguns específicos aqui, nós vamos ver que havia pais piedosos que tiveram filhos ímpios e iníquos. Filhos ímpios aqui, alguns deles, Roboão, Jorão, Amon, Jeconias, onde os seus pais foram reis piedosos, mas os seus filhos foram ímpios, foram maus. Eles foram homens malignos. Nós aprendemos então, queridos, que a graça de Deus ela não é hereditária. Portanto, irmãos e irmãs, é muito mais, é necessário que muito mais do que bons conselhos que damos aos nossos filhos, muito mais do que um bom exemplo, nós devemos, claro, dar para os nossos filhos, mas muito mais do que isso. Muito mais, então, do que sermos bons pais e passarmos boas coisas para os nossos filhos. É muito mais do que isso, para que alguém de fato se torne um filho de Deus. É muito mais do que sermos bons pais e passarmos boas coisas e ensinarmos boas coisas para eles. É necessário que se nasça do alto. Os que nascem do alto, eles não nascem, como diz João 1,13, não nascem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Portanto, queridos, além de nós educarmos bem os nossos filhos, para que sejam homens e mulheres dignos e honestos, claro que é bom que sejam isso, mas além de que sejam educados e cultos, além de cumpridores dos seus deveres, os pais crentes, nós, os pais crentes, deveríamos orar dia e noite para que os nossos filhos nasçam do Espírito. Verdadeiramente nasçam de novo, nasçam do céu, nasçam de Deus. Pois isto, queridos, é algo que nós não podemos fazer. Só Deus pode fazer. Nós podemos e devemos ensiná-los nas Sagradas Escrituras. Nós devemos orar com eles e por eles, ler as Escrituras com eles, ensiná-los a compreenderem as Escrituras, a palavra de Deus. Mas eles só nascerão do alto por poder e graça do Espírito Santo de Deus. Devemos fazer todas essas coisas, mas orar para que de fato eles nasçam do céu. Então nós podemos ver nesta lista a pecaminosidade e a corrupção da natureza humana. Também nós podemos aprender aqui, com base nesta genealogia, nesta lista, como é grande a misericórdia e a compaixão do nosso Senhor Jesus Cristo. Pensando o tanto quanto é contaminada e impura essa nossa natureza, então nós devemos pensar também sobre a benevolência de Cristo, a sua bondade. Por haver nascido de mulher e ter se feito em semelhança de homens. Olha de onde veio Cristo. De onde nasceu o Salvador? De uma mulher. Se fez carne, se fez homem. Nós vamos tratar um pouco melhor, um pouco mais a respeito da encarnação de Cristo, os seus efeitos, a sua natureza, no sermão do dia 16, se Deus permitir. Mas nós já podemos olhar aqui e vermos o seguinte: Cristo não nasceu da semente de José. Cristo nasceu de Maria por obra do Espírito Santo de Deus. Pois se nascesse de José, filho de Adão, estaria contaminado.
contaminado com o pecado, nasceria em pecado. Portanto, nasceu do Espírito Santo de Deus, gerado em Maria por obra do Espírito Santo de Deus. E nós, então, como disse, vamos tratar um pouco mais a respeito disso no próximo sermão. Mas eu queria também destacar desta lista alguns nomes que nós vemos aqui que nos fazem lembrar histórias tristes e vergonhosas. Como disse, se nós olhássemos um pouco mais para os homens que citamos aqui, Roboão, Jorão, Amon, vamos procurar esses nomes lá no Antigo Testamento e vamos ver quais foram as suas atitudes ímpias. Mas eu também quero destacar aqui desse texto alguns nomes, algumas mulheres. E é algo interessante também, que nas listas genealógicas dos tempos antigos aqui, as mulheres não eram contadas, não eram nem citadas. E na genealogia de Jesus Cristo, elas foram citadas. E lembre-se, queridos, que nós estamos lembrando aqui, no tema deste terceiro ponto, e estamos falando aqui a respeito da misericórdia e da compaixão de Jesus Cristo. Então, alguns nomes. Nós podemos ver aqui Tamar, no versículo 3. Quem era Tamar? Tamar era uma mulher cananeia que se disfarçou de prostituta para seduzir Judá. Está lá em Gênesis 38. Se nós olharmos aqui na lista, no versículo 5, nós vamos ver Raabe. Muitos conhecemos o nome, nos lembramos de Raabe. Raabe era uma gentia, não era, portanto, do povo judeu, do povo hebreu, e era uma prostituta. Está lá em Josué 2:1. Olhamos um pouco mais adiante e vemos Ruth. Ruth era uma moabita, e como moabita, ela era adoradora, idólatra, adoradora de ídolos. Está lá no livro com o seu nome, no capítulo 1, verso 3. Mas nós lemos também, aqui nesta lista, no versículo 6, não está registrado o nome dela aqui, mas se faz referência a ela. Versículo 6, Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Quem foi a mulher de Urias? Batseba. O que fez Batseba? Cometeu adultério com Davi. Está lá em 2 Samuel 11. E por último, nós temos, lá no versículo 16, registrado o nome de Maria. Pensemos sobre Maria. Lembremos. Avaliemos a sua situação. Ela carregando o estigma de ter, o quê? Engravidado fora do casamento. Não foi isso? Imaginemos a mente, o coração daquela mulher. Mas cada uma dessas mulheres citadas aqui, cada uma delas é prova cabal da graça divina. Da descendência delas veio Jesus Cristo, o Salvador. A graça de Deus. A graça de Deus dispensada a nós. Mas no fim dessa lista, no final desta lista, com toda essa diversidade, está o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que embora Ele seja, ou sendo o Deus eterno, Ele se humilhou, Ele tornou-se um ser humano, com a finalidade de prover para nós salvação, para os pecadores a salvação. Vamos comigo lá em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. 2 Coríntios 8, 9. Segundo aos Coríntios 8, 9, nos diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Sendo rico, revela a eternidade de Cristo, a sua pré-existência, como sendo a segunda pessoa da Trindade. Jesus Cristo é tão rico quanto Deus.
Jesus Cristo é Deus, tanto quanto Deus Pai, tanto quanto Deus o Espírito Santo. Jesus Cristo é o dono de todas as coisas. Jesus Cristo tem todo o poder, toda a autoridade, toda a soberania, toda a glória, toda a honra, toda a majestade. Mas mesmo assim, dignou-se tornar-se homem. Carne, como nós. Sofrer, sentir dores, sede, cansaço. Morrer naquela cruz. No versículo 16 de Mateus 1 diz assim: E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. É interessante, não é? Não diz aqui que Jesus foi gerado de José. Se nós olharmos nessa lista, desde o versículo 2, nós vamos ver diversas vezes a palavra, o termo gerar. Não é? Abraão gerou a Isaque. Judá gerou de Tamar a Pérez. Pérez gerou a Esrom. Arão gerou e por aí vai. Um gerando o outro. Um homem gerando aí o seu descendente. A sua semente. Mas quando chega em José, não diz que José gerou a Jesus. Mas Maria gerou a Jesus. Porque o Deus homem foi gerado no ventre de Maria pelo poder do Espírito Santo. Cristo, portanto, se fez pobre. Refere-se então a essa encarnação de Cristo, lá em João capítulo 1, no versículo 14, que nós lemos no início do nosso culto. João 1,14 diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E o Verbo, e o Logos, e a Palavra, e Cristo se fez carne, o Deus se fez homem e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus, portanto, deixou o seu lugar junto a Deus, tomou a forma humana e morreu numa cruz como um criminoso. Paulo relata e registra e nos chama a atenção lá em Filipenses, no capítulo 2. Nos versos 5 a 8, ele diz-nos assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele se fez pobre. Sendo rico, se fez pobre, para nos tornar ricos. Os que creem em Cristo, mais uma vez eu lembro, na sua pessoa e na sua obra, tornam-se espiritualmente ricos por meio do sacrifício e do empobrecimento, da humilhação de Jesus Cristo. Como nós nos tornamos ricos? De que maneira isso acontece? Nós somos tornados ricos, somos feitos ricos em salvação. Levamos a palavra da salvação. Temos agora, foi nos dado, o apóstolo Paulo fala também aos Coríntios, que nós temos o ministério, recebemos o serviço da reconciliação, de levarmos outros ao conhecimento da salvação. Isso antes de uma obrigação, é riqueza para nós, é presente para nós, é privilégio para nós, que não foi dado aos anjos, foi dado a nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Somos ricos em salvação, ricos em perdão, assim como Cristo perdoou a cada um de nós. Em alegria, em paz, em glória, em honra, em majestade. Alguns textos para nós
observarmos quanto a isso, 1 aos Coríntios capítulo 1, os versos 4 e 5. 1 aos Coríntios 1, 4 e 5. Olha o que nos diz Paulo aqui. Sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Olha que riqueza! Em tudo fomos enriquecidos em Cristo. No capítulo 3 aqui de 1 Coríntios, no versículo 22. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras. Tudo é vosso. Olha as riquezas que recebemos em Cristo, que se fez pobre para nos tornar ricos. Efésios 1:3. Efésios 1:3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com algumas bênçãos aqui e acolá. É assim que diz na sua Bíblia? Não. Que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Quanta riqueza! E mais um texto apenas, 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro 1, os versos 3 e 4. Bendito, parece que ele copiou a Paulo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Quanta riqueza! Quanta bênção, quanta graça nós recebemos por conta da humilhação de Cristo, da sua obra em nosso favor. Em Romanos 8:17, o apóstolo Paulo escrevendo, diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Queridos, concluindo, com que sentimento nós podemos e devemos nos aproximar da palavra de Deus, olhando e observando esta genealogia? Com sentimento de profunda gratidão, no mínimo. Pois nós vemos ali, aqui nesta genealogia, que nenhum daqueles que compartilham da natureza humana podem estar fora do alcance da compaixão de Cristo. Podemos observar a vida de Raabe, só para citar uma. Quem era Raabe? Ela foi alguém alcançada pela graça de Deus. Queridos, os nossos pecados podem não terem sido ou não são tão graves como os pecados de algumas pessoas aqui, registrados neste livro. Talvez nenhum de nós tenha cometido pecados como os filhos dos reis, o filho de Salomão, por exemplo. Talvez nenhum tenha cometido pecados como Raabe e tantos outros. Mas, queridos, nenhum pecado, nem estes, nem qualquer um outro, pode fechar o céu para nós. Basta nos arrependermos deles. Basta entregarmos, basta confiarmos no Evangelho. O Evangelho que é o próprio Cristo. Lembram da palavra de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 16? O que nos diz lá? Eu creio que todos vocês se lembram. Mas eu não quero puxar pela memória de vocês. Romanos 1,16 nos diz assim: pois não me envergonho do Evangelho,
porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois não me envergonho de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o poder de Deus. Jesus Cristo é o Evangelho de Deus. Jesus Cristo é o próprio Deus. É o poder de Deus para a salvação do judeu e do grego, para a salvação de todos. É o poder de Deus. Portanto, queridos, se o próprio Senhor Jesus Cristo não se envergonhou de nascer de uma mulher e de ser descendente de toda aquela tipo de gente que nós vimos nessa lista, ele não se envergonhou. Então, certamente, nós não podemos pensar que ele vai se envergonhar de nos chamar de irmãos, de trazer-nos para ele mesmo e de nos agraciar com a vida eterna. Ele, sendo rico, se fez pobre por amor de vós. Que ele nos abençoe, então. Que nós tenhamos a consciência de quem nós somos, do que éramos e do que somos agora. De que fomos alcançados pela graça de Deus. Que se somos hoje o que somos, e se estaremos como já estamos no céu de Deus, e depois, quando Ele voltar, estaremos com Ele para sempre, é só por causa da sua graça. Não há nada de bom em nós que nos faça Deus olhar para nós e dizer assim: eu não posso deixar de contar com esse ou com aquele. É graça, somente a graça do nosso Deus. Que Ele nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.